Bom dia! Hoje são 15 de setembro de 2019, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou contar a você agora, que está assistindo a esse vídeo, um fato real, um escândalo sexual envolvendo um padre católico no Peru. Isso ocorreu em 2010. Muito bem. O jornal Correio Brasiliense é o jornal que tem maior circulação aqui em Brasília, no Distrito Federal. Então, esse jornal, no dia 5 de novembro de 2010, na página 21, trouxe a seguinte manchete: marido flagra padre. Marido flagra padre. O padre católico José Antônio Boitron Solano foi filmado em pleno ato sexual com a faxineira de sua paróquia na cidade de Trujillo, norte do Peru. O flagrante foi dado pelo marido de Teodolinda Amaya Altamirano, que desconfiava da infidelidade da mulher. Ele, o marido, enviou a gravação para uma emissora de televisão que divulgou as imagens. Veja que vergonha, não é? Para a mulher. Armaram uma armadilha para mim, queixou-se o padre flagrado em sua cama, na área residencial da Igreja Medalha Milagrosa, com Teolinda, grávida de 4 meses do religioso. Então o padre, quando viu as imagens, na emissora de televisão, ele na cama lá com a mulher do outro, aí ele disse, o padre, armaram uma armadilha para mim. Certinho? Muito bem. Reconheço o meu erro. Acalme-se, fala o padre na gravação. O padre falando que reconhece o erro dele. O marido responde: como vou ficar calmo? Como vou ficar calmo se minha mulher está com você? E ainda mais um padre? Disse aí o corno, o esposo lá da amante do padre. Em sua defesa, a faxineira, a esposa, a faxineira afirmou que o padre a atacou. Nessa hora, gente, todo mundo mente. Aí diz a mulher: eu era forçada a satisfazer seus desejos. Veja aí a conversa fiada da mulher, dizendo que o padre a obrigava a fazer sexo com ele. Sempre assim, as pessoas mentem. Teolinda, que foi despedida da paróquia, entrou com um processo pedindo pagamento pelo tempo de serviço e que seu filho compadre seja reconhecido. O padre Solano, por sua vez, continua celebrando missas e dando comunhão aos fiéis. Eis um caso de infidelidade conjugal. Teodolinda Amaya Altamirano, casada, botava chifre no marido, praticando relações sexuais com o padre José Antônio Boitron Solano, sacerdote católico da Igreja Medalha Milagrosa, no Peru. Os colóquios amorosos, as carícias e os orgasmos ocorriam na área residencial da própria igrejinha. A cada orgasmo, o padre Solano ia de fato ao céu, ao paraíso. Quem errou, hein? Pergunta você que está assistindo a esse vídeo. Quem errou? Quem cometeu erros aí? O padre? A faxineira Teodolinda? O marido corneado? Ora, nenhum dos três errou. Nenhum dos três errou. Quem errou, na verdade, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela colocou na cabeça do padre que ele deveria ficar para sempre
em abstinência sexual. Portanto, o pobre padre estava condenado para sempre a viver sem fazer sexo, rejeitando o próprio membro viril chamado pênis. Obviamente, o padre Solano não se contentava em apenas se masturbar. Ele queria entrar na carne humana feminina, procurando satisfazer um dos mais elementares e naturais desejos humanos, a satisfação sexual. Atraído pela beleza física da faxineira Tedolinda, sendo correspondido, Padre Solano partiu para os finalmente, como dizia o prefeito Odorico Paraguaçu, um dos personagens de Dias Gomes, interpretado maravilhosamente pelo saudoso ator Paulo Gracindo. A religião é uma faca de dois gumes. De qualquer jeito, o fiel se corta. Em nome da religião, em nome de Deus, o homem pratica as piores barbaridades, as piores maldades. Persegue, tortura e mata seus semelhantes. Arma-se com explosivos, explodindo-se em lugares públicos, levando milhares de pessoas à morte, certo de que um ser sobrenatural, justo e misericordioso, que mora no céu, irá presenteá-lo com 60 mulheres virgens. Decepa o próprio pênis porque colocou em sua cabecinha que sexo é uma coisa pecaminosa do Satanás. Promove guerras e guerras. Abastece com dinheiro e bens os templos religiosos, promovendo-lhe a riqueza. A visão sexual da Igreja Católica Apostólica Romana, os historiadores e teólogos a conhecem. Em inúmeros vídeos eu sempre a comento. Tenho aqui em meu apartamento o melhor livro que aborda seriamente a visão distorcida do desejo sexual, patrocinada pela Igreja Católica. Trata-se do livro, entre aspas, Eunucos pelo Reino de Deus, Mulheres, Sexualidade e a Igreja Católica, fecha aspas, da teóloga Uta Hanke Heinemann, considerada a maior teóloga do mundo. As notas feitas nas orelhas do livro são do teólogo brasileiro Leonardo Boff. Esse livro fantástico mostra a visão doentia da Igreja Católica desde o nascedouro em relação ao sexo. O sexo, na verdade, é uma coisa linda, maravilhosa, fantástica, deslumbrante, empolgante, natural. Os adjetivos existentes nos dicionários não são suficientes para exprimir o sexo. O sexo vai além deles. O pênis e a vagina existem naturalmente. Quando o ser humano começa a se formar dentro do útero materno, o pênis e a vagina já estão lá, assim como o cérebro, os olhos, as mãos, os pés, o coração. O pênis faz parte da anatomia do homem e a vagina da anatomia da mulher. São, portanto, órgãos humanos naturais e não artificiais, criados pelo próprio homem ou pelo Satanás. Nada disso. Ora, o pênis possui naturalmente dois estágios, mole ou duro. Quando ele está mole, flácido, o homem urina. Quando o pênis fica naturalmente duro, ele não serve para urinar, porque passa a ter outra função. Qual é essa função? Ora, penetrar no interior da vagina,
ou em outros interiores. Não é o Satanás que endurece o pênis do homem. Não é o Satanás que desperta o desejo sexual do homem. A vagina é um longo orifício que naturalmente deve receber o pênis. Acomoda facilmente o pequeno ou longo pênis do macho. Antes da penetração do pênis na vagina, a própria natureza prepara o homem e a mulher para que atinjam o orgasmo, o maior e mais saudável prazer carnal. E o Satanás nada tem a ver com isso. Com os olhos, o homem vê. Com os ouvidos, ouve. Com as mãos, pega. Com a boca, come e fala. Com o pênis, urina e faz sexo. Com a vagina, idem. Cada órgão humano tem a sua função dada pela própria natureza. Pênis e vagina são órgãos tão naturais quanto os olhos, coração, boca, ouvido, nariz, etc. Não são órgãos imundos, pecaminosos, que devem ser rejeitados. Infelizmente, surge a religião para esculhambar a tudo. A religião, diferentemente do sexo, não é uma coisa natural. Ela não existe na natureza. Ela não nasce no útero materno. As religiões são criadas pelo homem. O homem cria os deuses e os dogmas. Tanto é verdade que cada civilização tem sua religião, que é totalmente diferente das outras. Os egípcios, por exemplo, criaram deuses antroposomórficos, ou seja, deuses que tinham feições híbridas, humanas e animais. Eles adoravam a vários deuses, e não apenas a um só Deus, como os hebreus, o povo da Bíblia. O sexo é uma coisa natural. Já a religião, uma coisa convencional, artificial, criada pelo homem. Ora, é um absurdo, uma idiotice sem tamanho, sem precedentes, uma coisa convencional proibir uma coisa natural. É de uma irracionalidade sem precedentes que uma dada religião proíba um cidadão de fazer sexo por qualquer motivo. O pênis e a vagina não podem abandonar sua função natural, porque uma cambada de idiotas religiosos assim decidiu por meio de reuniões, também idiotas chamadas de concílios. O sexo nada tem a ver com esses pensamentos imbecis. O cristianismo imbecilmente elevou o sexo à categoria de pecado, de coisa imunda, que deve ser evitada. Santo Agostinho e Tomás de Aquino, dois loucos teólogos católicos, pregavam essa idiotice. Eles diziam que o sexo era coisa do demônio, do Satanás. O orgasmo era entendido como a satisfação do capeta. No caso em destaque, o padre Solano, o pobre padre Solano, com essa teologia louca na cabeça, não suportava mais apenas se masturbar. Coitado. O desejo sexual vinha naturalmente, mas ele não podia fazer sexo porque sacerdotes católicos decidiram que aquilo não era certo. Que loucura! Padre Solano, conduzido pela saudável libido, engatou na faxineira Teodolinda, e os dois tiveram momentos maravilhosos de prazer sexual. Houve o encontro natural e saudável do pênis e vagina. Que maravilha! Que maravilha!
Padre Solano não cometeu crime algum, não cometeu crime algum, não praticou pedofilia, fez sexo, que é uma coisa natural, com uma mulher adulta, consciente e dona do seu nariz. Deus algum ficou triste com isso, e Satanás algum ficou alegre. A religião cria verdadeiras loucuras nos cérebros humanos. Padre Solano está de parabéns. Tedolinda, casada, meteu um chifre na cabeça do marido. Se ela o fez, deve ter os seus motivos. A vida a dois, só quem a conhece são os cônjuges e ninguém mais. Muita gente critica o comportamento de mulheres ou homens casados que traem os respectivos cônjuges sem saberem o dia a dia da convivência conjugal. Ora, numa relação conjugal podem surgir muitos problemas, muitos problemas. Eu, por exemplo, tenho um colega que trabalha no Banco do Brasil, cuja esposa não gosta de fazer sexo. Ele me revelou esse segredo. Não se trata de traição. Ela não faz sexo com outro homem. Não. Simplesmente não gosta de sexo por motivo não revelado. O que vai acontecer então com esse casal? O meu amigo adora sexo. A mulher, não. Será que ele vai ficar sem fazer sexo para o resto da vida? Apenas porque a sua esposa não gosta? Será? Claro que não. O que ele não encontra em casa, com certeza encontrará nas ruas. E assim aconteceu. O meu amigo faz sexo com várias garotas. Ele está errado? Ele está errado? De forma alguma. Vive feliz em suas aventuras sexuais. Como não poderia ser diferente, divorciou-se da esposa há 2 anos. Aí está um fato real. Padre Solano tem o meu sincero e fundamentado apoio. Muito obrigado.